Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que o Business Talks é para líderes, empreendedores e gestores. A gente busca trazer ideias para inspirar, motivar e educar. Hoje eu estou na presença de um grande amigo, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Conheci já há alguns anos atrás, o colégio Dona Clara chamou o Sabino do programa Oxigênio para fazer algumas ações com os nossos alunos. E desde a primeira vez a gente está querendo trazer ele todos os anos. E ele esteve aqui há um mês atrás, mais ou menos, não foi isso, Sabino? Foi. E eu perdi a janela para gravar um podcast com ele, mas dessa vez a gente se organizou, apertou, acelerou, veio correndo sem almoçar, mas estamos aqui. Antes de eu passar a palavra para o Sabino, vou fazer uma breve apresentação. Sabino Dourado Júnior, 35 anos, escritor e psicólogo clínico pela clínica Oxigênio. Idealizador do programa Oxigênio, Sabino é palestrante há mais de 12 anos, atingindo mais de 70 mil jovens em escolas, orientando sobre saúde mental, gestão de emoções e relacionamento entre pais e filhos. E além das escolas, Sabino já deu diversos treinamentos para empresas e órgãos públicos sobre saúde mental e comunicação assertiva. Seja muito bem-vindo, Sabino. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, mesmo sem almoçar, mas eu tô em êxtase aqui ainda, porque a gente acabou de chegar aqui, né, do programa Oxigênio lá no Dona Clara. E, cara, a gente viu algo muito lindo lá. Eu quero dizer que vocês são referência para nós como Oxigênio, de verdade mesmo. Dou palestra em escolas desde 2011, 2012 e eu fico muito feliz, cara, quando eu vou numa escola em que primeiro, né, os idealizadores, aqueles que estão à frente, eles acabam participando quando dá, né, escutando ali, estando um pouco envolvido e principalmente quando tem essa inclinação para a saúde mental mesmo, né, entendendo que não tem como a gente não falar sobre isso, principalmente pós-pandemia, né? Tanto os adolescentes, quanto os professores, quanto os pais, eu e você, todo mundo tá precisando, né? De parar um pouco para se escutar um pouco mais, para falar um pouco sobre saúde, não só saúde mental, mas saúde do ser de maneira geral. Então, Dona Clara é uma referência para nós. Desde a primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, que lindo, aquela parede lá desenhada, né, que já mostra um pouco do que vocês acreditam. Então, muito feliz pelo convite. E o que começou, acho que foi o quê? 4 anos atrás? 3 anos atrás? Eu acho que foi logo depois da pandemia, né? Foi logo 2021. Depois, 2021, né? Acho que foi final de 2021. Até aqui, eu acho que já é a quarta vez que eu venho, quarta e quinta vez, não sei. Sim. Mas fico feliz por intensificar até a nossa amizade, né? Conversar com você e ser irmão, ter conhecido seu pai e sua mãe, então foi muito legal. Obrigado pelo convite aqui. Ainda eu tô devendo uma visita pro Inhotim. Tá devendo. Mas na próxima vez você vem final de semana pra eu poder te levar com calma. Eu tô indo aos poucos, né? Primeiro foi a promessa, agora foi um livro que eu ganhei de presente. Na próxima vai ser presencialmente. Isso aí, Sabino. Sabino, eu sempre estudei sobre psicologia de forma indireta, não o curso completo, né, igual você fez, mas já estudei um pouco de PNL, os princípios de comunicação, e eu faço terapia, né, análise desde 2015. Legal. É algo que eu recomendo fortemente, né, para todas as pessoas fazerem. E eu sei da importância da saúde mental no nosso dia a dia, né? Todos nós temos vivido pressões e estresse, então eu valorizo e respeito muito a psicologia. E eu queria saber um pouco da onde surgiu sua inclinação pelo curso de psicologia e depois, se você puder emendar, na idealização do projeto Oxigênio. Fala um pouquinho pra gente. Legal, as duas perguntas estão muito interligadas, assim, né? Que quando eu era adolescente, meu sonho era ser jogador de futebol. Né? Com 16 anos eu cheguei pra China pra jogar bola lá. Fui, assim, tudo combinado até com os meus pais que eu ia fazer um teste lá no clube, se eu passasse eu poderia ficar e tal. E, cara, foi a decepção da minha vida porque o primeiro jogo eu machuquei feio. E eu fiquei lá sem poder pisar o pé no chão direito. Só que ao mesmo tempo, foi nessa experiência lá na China
Eu machuquei jogando de manhã, à tarde a equipe foi visitar um hospital de crianças que nasceram com algum tipo de deficiência, né? Isso aí eu tô falando de 2006. E aí eu já tava assim, a viagem pra mim tinha acabado, isso foi no terceiro dia. Eu machuquei, eu fiquei com raiva, eu fui com maior moral lá, 10 e faixa, né, vou jogar bola, é a minha vida. Brasileiro e tal. E a gente chegava nos lugares pra jogar, o povo querendo autógrafo, o estádio é a coisa mais linda, tinha um outdoor lá, Brasil versus China. Então isso pra um menino, 16 anos, com o sonho de ser jogador, né, era realização. Me machuquei, e mandei mensagem pro meu pai, tenta antecipar a passagem, porque acabou pra mim o sonho e tal. E nesse mesmo dia à tarde, a gente foi pra um hospital, onde, né, crianças nasciam com alguma vulnerabilidade e tal. E aí, vivi uma experiência muito interessante que foi todo mundo entrou num quarto pra ver uma menina que tinha nascido com alguma deficiência e passou uns 10 minutos, todo mundo saiu dessa sala chorando. E olhando pra trás, e era a menina com as muletas andando pela primeira vez com um sapatinho. Ela nunca tinha... O sonho dela era colocar um sapato, ela tinha 12 anos. E ela nasceu, cara, com os 2 pés virados pra trás. Nossa. E aí ela já tinha feito mais de 20 cirurgias. E por conta das cirurgias, o pé muito inchado, então ela não conseguia andar. E muito menos colocar um sapato. E aí, aquele dia que a gente foi visitar ela, foi a primeira vez que ela conseguiu colocar um sapatinho pra poder andar. E aí aparece ela, Mark, andando com muita dificuldade, e cada vez que ela dava um passo assim, ela chorava, todo mundo chorava, achava que era lindo, e eu tava do lado de fora da sala, eu fui o único que não entrei, eu tava com as muletas também, encostado na parede e pensando no quão decepcionado eu estava porque eu tinha machucado o pé e tal. E aí quando eu perguntei pro meu amigo, cara, o que foi? E aí ele falou, olha, ela nasceu com os 2 pés virados pra trás e tal. E ali eu, tive um momento de, cara, eu tô, né, xingando a vida, xingando Deus, xingando tudo, porque eu machuquei meu pé aqui, e ela nasceu com os 2 pés virados pra trás, eu acho que... E ali eu tive a sensação assim, cara, acho que eu não vim por causa do futebol. Porque além do futebol, a gente ia visitar algumas comunidades carentes, hospital e tal. E ali foi a primeira vez que eu tive a sensação assim, cara, você não veio pra jogar futebol, você veio pra amar gente, pra conhecer uma cultura nova. E aí você pensa, 16 anos, vivendo na minha bolha ali, que era futebol, escola e tal, e aí você vai conhecer uma cultura extremamente diferente, e ali, quando eu tive a experiência no terceiro dia, que eu queria ir embora por conta disso, a minha viagem se tornou outra, porque eu falei, cara, eu senti isso no meu coração, né, eu não posso jogar mais futebol, mas eu posso ajudar meus amigos aqui, eu posso ficar ali no banco ajudando os amigos, as comunidades que a gente vai visitar e tal, e foi uma experiência incrível, assim. Até as pessoas que perguntam assim, Sabino, eu faço psicologia, eu quero fazer psicologia, que dica que você me dá, assim, que vai implementar, assim, os meus estudos? Eu falo, vai viajar. Vai conhecer cultura diferente. Porque quando você sai um pouco da sua bolha e você vai enxergar que existe muito mais, né, cultura e gente do que você imagina. Então, quando eu voltei daquela viagem, alguma coisa tinha mudado em mim, assim. Eu me tornei uma pessoa mais sensível para escutar outras pessoas e tal. E o fato de que eu sou Sabino, filho de Sabino, né, e de Leila, meu pai, ele é pastor e psicanalista, e minha mãe é psicóloga também. Eu brinco só doido lá em casa, né? E aí já tinha alguns livros, alguns artigos que eles gostavam de ler, de compartilhar entre eles, e eles atendiam muitas pessoas. E também tinham, eles faziam um encontro de casais também. Então eles estavam o tempo todo envolvidos com pessoas. E aí, naturalmente, eu também fui me envolvendo como adolescente, lidando até às vezes com os filhos desses pais, a gente trocava muita ideia. E eu fui construindo uma relação muito legal com meu pai, de conversar sobre tudo, sobre a nossa relação, ele falando, né, as chateações dele, às vezes, eu falando as minhas, às vezes um pedido de desculpa, uma declaração e tal, e a gente começou a ter uma proximidade muito grande. E eu que tinha, né, eu não gostava do meu nome, Sabino, eu até brincava, falava, pai, por que você fez isso comigo, velho? Você já tem esse nome, você colocou Sabino Júnior?
E ele brinca que ele fala, cara, é porque eu também não gostava desse nome, e aí sua mãe engravidou, eu falei, vou descontar nesse menino. E eu passei a admirar e gostar desse nome por admirar o meu pai. E aí, com 16 anos, eu tive uma oportunidade, e aí pra mim é onde surgiu, é muito doido, né? Olhar pra trás e a gente perceber como as coisas vão se construindo, e por isso que a gente precisa de paciência pros processos, né? Porque com 16 anos, compartilhando com meu pai que os meninos me procuravam para falar os problemas que eles tinham com os pais e tal, eu chegava pro meu pai e falava, pai, fulano me falou isso aqui, o que eu falo para ele? E ao invés do meu pai me dar uma resposta pronta, ele me chamava e falava, o que você acha que você tem que falar? E aí ele pegava alguns livros da psicologia e ali eu fui começando a gostar desses assuntos. Então eu fui entendendo, por exemplo, o que é conselho, né? Tipo que às vezes o conselho só faz sentido pra gente, não vai fazer sentido pro outro. Então, por exemplo, terapia não tem nada a ver com aconselhamento, né? Você faz o processo, eu não tô aqui pra falar pra você o que eu acho e tal. Então meu pai foi me colocando nesse meio, me falou muito sobre a importância da escutativa, então, do acolhimento. Meus amigos vinham pra conversar, ao invés agora de eu só aconselhar, eu escutava, eu fazia perguntas. Então meu pai foi me inserindo nisso. E ao mesmo tempo que eu era um adolescente, cara, extremamente impulsivo. Isso me machucava demais, porque eu me automutilava quando acontecia alguma decepção, eu me arranhava aqui assim, ó. Era uma coisa meio doida, assim, até eu ficava na dúvida, cara, será que eu sou doido? Porque existia uma intensidade tão grande que... E aí isso me impulsionava também para pesquisar sobre o assunto. Uhum. E com 16 anos, meu pai me chamou para fazer uma palestra num encontro de casais que ele foi promover, com 400 pessoas, 200 casais. Alguns eram os pais dos meus amigos, inclusive. E meu pai me fez um convite, olha a loucura dele, né? 16 anos de idade. Isso foi logo depois, inclusive, da viagem para a China e tal. E aí eu voltei de conversando. E ele me fez o convite, queria que você palestrasse para esses casais. E eu falei, bora. Só que assim, sempre tem noção, nunca tinha estado na frente de um público assim. E aí eu perguntei para ele, sobre o que eu vou falar? E aí ele me devolveu com pergunta, sobre o que você acha que você tem para falar pros pais dos seus amigos? Lembra que você me trouxe algumas questões e tal? E aí, cara, eu montei um tema que até hoje, Marco, eu sou doido pra escrever um livro, eu fico brincando com TDAH, dificuldade de concentração. Eu tenho 10 temas aqui na minha cabeça de livros, né? Já escrevi e-book e tal, mas eu queria muito escrever um livro com um tema que é o que todo filho gostaria de falar para os seus pais, mas não tem coragem. Putz. Porque muitas vezes os pais, às vezes hoje eu atendo, né, alguns desses pais que tem essa, às vezes um pouco dessa soberba ou desse orgulho de falar assim, não, mas eu converso de tudo com meu filho me conta tudo. E óbvio que não é verdade. E não quer dizer que ele não confia ou que ele não ame, né? Às vezes, eu falo isso até pros pais, às vezes seu filho te ama tanto que ele não quer o seu olhar de reprovação ou de decepcionado e por isso que ele não fala. E aí eu montei uma palestra sobre esse tema, eu tenho uma gravação até hoje desse tema, do dia que eu fui palestrar, eu tinha um cabelão grandão, cara, aqueles colarzinhos de coco que era... Mas tá no VHS? Tá no VHS, mas transformei em DVD, tá no DVDzinho, e aí eu tenho essa gravação, eu não consigo até hoje escutar essa gravação inteira, porque eu começo a rir com vergonha alheia, porque, 16 anos, muito nervoso e falando um monte de gíria, mas olha como que começam as coisas, né? Sim. E no final, foi muito doido, porque eu tive um insight no final dessa palestra, eu falei alguns tópicos, coisas do tipo assim, sobre comparação, todo filho odeia ser comparado, que às vezes o pai ou a mãe tá querendo mostrar uma referência, mas acaba comparando e que seu filho acaba odiando a outra pessoa. Falei sobre expectativas. Exigência, né? Imagino. Exigência e tal. E aí foi muito legal. E no final, eu não tinha preparado isso. No final eu tive um insight de olhar para aqueles pais e lá, cara, tava médicos, né? A galera de toda a linha ali. E eu fui ousado me veio esse insight e eu comecei a falar, olha, mas muitos de vocês fazem isso ou não conseguem até se declarar para os filhos de vocês porque vocês não tiveram isso dos seus pais. Então eu queria aproveitar esse momento aqui, ousadia, 16 anos ainda sem entender muito de psicologia, mas queria aproveitar esse momento aqui para, será que você não tem que perdoar seu pai e sua mãe por alguma coisa que ele fez ou que
coloquei a galera pra fechar os olhos. Tinha uma musiquinha de fundo. Meu irmão, foi um chororô dessa galera. E no final eles vieram dar um feedback, tipo assim, nossa, foi muito bom. Até hoje tem gente que é amigo do meu pai e tal, que quando me vê fala, cara, aquela palestra me marcou. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer palestra junto com o meu pai. Porque ele achou tão genial e sobrou pra ele também, tá? Quando eu falei de expectativa e tal, eu lá na frente, todo mundo falando pra ele, pai, ó, meu sonho é ser jogador de futebol e eu queria muito que você me colocasse dentro de um carro pra você me levar pra São Paulo ou pro Rio pra fazer um teste, o senhor nunca fez isso. E aí os pais lá até tipo, caramba e tal, e meu pai pegou o microfone e me respondeu com muito amor e tal, foi bem legal. E a partir disso eu comecei a palestrar muito com o meu pai com um tema tipo assim, conflito de gerações. Né? Por que que há esse distanciamento da relação entre pais e filhos? Por que que a gente não consegue, muitas vezes, falar o que precisa? Ou por que que a gente leva para o lado pessoal? Ou por que que os filhos, principalmente na adolescência, se desconectam dos seus pais? Enfim, comecei a gostar tanto. E aí meu pai foi chamado para palestrar em 2011. Foi chamado para palestrar em uma escola para falar sobre autoestima. E aí eu já tinha essa inclinação para psicologia e tal, eu já palestrava às vezes para adolescentes, e meu pai falou, não, meu filho que vai lá. E aí, cara, eu fui lá em Brasília, numa periferia lá de Brasília, para falar sobre autoestima. Aí você imagina, eu com essa carinha de playboy aqui, chegar lá e os moleques tudo me olhando assim, encarando, e eu lembro, foi a primeira palestra que eu dei numa escola, peguei o microfone para falar, e no final... Os moleques vieram falar pra mim, aí tio, pô, muito da hora, velho, curti demais sua palestra e tal, tu tem que voltar aqui, não sei o quê. E aquilo me deu uma sensação assim, meu irmão, eu não sei porquê, mas eu acho que eu quero viver disso aqui. Eu acho que eu sou bom nisso aqui, encontrei o meu flow. E aí a psicologia já estava meio que ali encaminhada, né? Quando eu fui me formar no segundo, terceiro ano, eu queria ser jogador de futebol, mas com as decepções que eu me machuquei e tal, eu nunca tive dúvida que eu iria para psicologia, porque meu pai conseguiu fazer muito bem esse encaminhamento sem eu saber, sem eu perceber, e me inclinou para psicologia. Me formei, demorei 9 anos para me formar em psicologia. Esse é detalhe. Detalhe, e eu conto isso por quê? Porque eu tranquei 2 vezes para ir viajar. E aí eu fui para uma ONG, fui morar no Chile, eu morei no Chile, Equador, Espanha, Portugal, e viver um ano intenso, assim, de viver por essa ONG, e que tinha palestra lá, palestra em escolas e tal, e isso intensificou ainda mais isso no meu coração. Quando eu voltei, eu fiz parte de uma ONG lá em Brasília, chamada MPC, que tem um projeto lindo chamado Escola da Vida, e eu fui palestrante muito tempo por essa ONG. Mas depois que eu me formei em psicologia, eu recebi muitos convites da escola, eu tô contando detalhadamente aqui, né, a linha aqui eu era chamado muito pelas escolas, como eu já era psicólogo, chamado pra, Sabino, olha, teve um caso de suicídio aqui no 6º ano, e cara, a gente não sabe como conduzir com os meninos nesse momento, e aí indicaram o seu nome e a gente queria que você viesse aqui. E quando eu ia, no meu coração, a minha intenção era assim, eu respirava e eu fazia assim... que através de mim venha surgir oxigênio novo para esses meninos. E esse era meu lema, assim, sabe? Só que muitas vezes eu saía dessas escolas e eu me sentia mais mal do que bem, porque eu mexia numa demanda e ia embora. E aí foi quando isso começou a me incomodar e eu falei, cara, eu preciso de uma linha sequencial para trabalhar com esses meninos. Não pode ser algo só pontual. Eu preciso ter uma ideia de um programa, de um projeto. E aí foi quando eu comecei a martelar. Qual o nome desse projeto? O que eu vou trabalhar? Eu vi que eu tinha a habilidade de trazer algo do tipo autoconhecimento para adolescentes. E aí me veio essa ideia do oxigênio. Quando eu estava indo para uma escola, né? E eu falei, cara, eu sempre peço oxigênio novo, acho que tem tudo a ver, né? Não fazer os meninos não respirar mais sozinho, né? Não respirar no sentido de não passa mais por isso sozinho e tal. E aí desde 2019... que eu comecei a palestrar através do oxigênio, surgiu o oxigênio em 2019, foi um boom lá em Brasília, e a gente fez umas 35 escolas em um ano. Nossa. Eu cheguei a ser convidado, cara, pela secretária da criança e do adolescente para implementar até o oxigênio à medida nacional. Aí veio a pandemia. Aí a gente deu uma baixada, eu não quis levar fazer o oxigênio online,
né, achando que a pandemia ia ser rapidinho e tal, mas desde que a gente voltou também tem sido assim, uma experiência maravilhosa. Já viemos para Minas Gerais, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para Recife para palestrar em algumas escolas lá. E cara, e meu sonho é alcançar o Brasilzão, assim. Eu amo a cultura brasileira, de tanto ter viajado para fora, eu amo esse lugar aqui. Então é uma forma que eu tenho assim no meu coração, cara, eu não quero morrer sem antes passar em cada estado para deixar uma marca oxigênio, pelo menos, nessas escolas. Então, atendo em clínica, o que me dá muita base, porque eu atendo muito adolescente, né, para entender o que os meninos passam, e isso me traz muito material para poder fazer essa psicoeducação nas escolas. Nossa, fantástico a sua história. Eu não sabia dessa parte que você chegou a ir para a China. Foi. Eu também não sabia da parte da ONG, que você chegou a morar um ano fora, na América Latina aqui. E Europa, fui para Espanha, Portugal. Nossa, então essa experiência diversa, né, em vários países acaba enriquecendo muito. Demais, cara, né? demais. E você continuou, de certa forma, trabalhando com palestras e tudo, né? Isso. Agora... E palestrando em espanhol lá, imagina. Olha... Olá, quero falar com ustedes. Tô fazendo aula de espanhol, Nossa. mas ainda não cheguei no seu nível. Próximo não. podcast aí vai ser em espanhol aqui, hein? Agora, engraçado que eu carrego o mesmo nome do meu pai também, assim como você carrega o do seu. E eu lembro que uma vez meu pai falou, olha, você tá carregando meu nome. Então, é uma responsabilidade. Então, de certa forma... Independente se o senhor falou isso ou não, mas a gente carrega, né? Esse peso, mas é um peso que a gente consegue carregar naturalmente, mas que representa a história de alguém que veio antes, né? Exatamente. Eu tinha um pouco dessa carga, principalmente quando era adolescente, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, Sabino, você parece muito com seu pai, né? Você fala muito bem como seu pai, e queria que eu seguisse a mesma carreira que meu pai. Meu pai foi pastor. Só que eu não tive muito essa inclinação para religião. Até então. Eu sou muito da espiritualidade, assim, eu me conecto demais, não queria me fechar a um dogma, né? Tenho a minha pressão e tal, mas ter vivenciado isso com o meu pai nas escolas, palestrar junto com ele, e o fato de que meu pai faleceu há 4 anos atrás, né? Pra mim hoje, cara, é uma alegria, assim, tipo... meu bisavô foi Sabino, meu pai Sabino, eu Sabino. E eu sou doido, eu falo que eu sou doido pra ter um filho, pra colocar o nome dele de Sabino IV em números romanos. Quarto porque foi meu bisavô, meu pai e eu, né? E aí vai ser o quarto e quero deixar essa linhagem, assim. E aí eu sou o único Sabino vivo hoje. Então eu carrego isso com muito orgulho, assim. Talvez por estar fazendo o que eu amo, então eu às vezes gravo uns videozinhos que nem no final de um momento como esse hoje. Cara, eu lembro do meu pai o tempo todo. E aí me vem a sensação assim, ô pai, obrigado, velho, obrigado, porque eu sinto que é como se o legado tivesse continuando, sabe? Foi exatamente o que eu pensei. Você tá continuando um legado e tem muito dele dentro de você, né? Quando você faz esse projeto, essas palestras, você lembra lá atrás que foi ele que mandou você ir naquela escola. Exatamente. No lugar dele palestrar. Exatamente. Né? Agora... O Oxigênio tem umas frases, né, que você transformou em blusas, que eu acho muito bacana. Você não precisa de respirar mais sozinho, você me corrige se eu estiver errado. E tem outra frase também. Tem uma aqui, ó, nada é tudo está. Nada é tudo está. Tem essa aqui, ó, o amor é a única revolução verdadeira. E... Tem umas frases que eu gosto de ir tatuando, que é meio que para eu relembrar, sabe? E aí essas frases surgiram muito numa perspectiva de como é que eu vou conseguir transformar conceitos, às vezes, tão difíceis até da psicologia para os meninos. Então, por exemplo, eu comecei trabalhando 3 módulos no Oxigênio, que é o que eu percebi que precisa ser desenvolvido com os adolescentes, né? Que isso vai dar um poder para a autoestima deles e eles terem uma adolescência sadia, que é autoconhecimento, relacionamento e propósito. Trabalhar esses 3 frentes. E aí, para cada módulo, eu não queria chegar para os adolescentes e falar, hoje o tema é autoconhecimento. Então, eu criei frases para cada módulo. Então, no módulo 1, que é para autoconhecimento, né? Como é que eu vou... Eu percebia
Mark, que a fase da adolescência é uma fase onde a gente tem muita dificuldade de autoaceitação. Ainda mais esses meninos hoje em dia com internet e tal, então se compara demais. Então a fase do primeiro módulo é um privilégio ser quem sou. Tem até uma camiseta, ontem estava com ela lá na escola. E quando eu falo essa frase, eu percebo muita reação deles do tipo, não é tanto um privilégio. E aí eu quero provar para eles de que se não é um privilégio ser quem você é porque de alguma maneira, por conta de vivências externas, você pegou essa informação e você toma como verdade para você. E eu quero provar isso, que na verdade você não é isso aí, né? Que precisa ser um privilégio ser quem você é. A segunda que é sobre relacionamento pais e filhos, relacionamento entre eles, que é o amor é a única revolução verdadeira. Isso aí. A gente trabalha isso com eles. E o terceiro que é propósito, que é você é resposta. Então eu gosto muito de pegar essas frasezinhas acho que elas fixam melhores até para relembrar os assuntos. E aí fica reverberando, né? Eles ficam refletindo sobre isso depois e é muito interessante. E toda vez eles querem, quando eles veem a camiseta, eles ficam, não vende não, tá? Tem que levar para vender. Vamos fazer um e-commerce aí e vai vender. Bora. Para todo o Brasil vai ter um cupom MARC10. Tá lançado. Agora, Sabino, pensando nas várias experiências que você teve nas escolas, queria que você falasse pra gente uma ou duas que te marcaram muito. Assim, se puder compartilhar com a gente aqui. Vou compartilhar uma... Até de hoje, né? Até de hoje. Se tiver fresco de na hoje, cabeça. Né? De hoje. De ontem e de hoje, tá? A gente veio há um mês atrás, né, palestrar aqui, eu vim com a minha irmã, um beijo pra Lara, maravilhosa, psicóloga, neurocientista, crânio, cara, sabe tudo, assim. E a gente fez uma dupla muito boa, porque ela é mais de metodologia, de processos da psicologia, né, eu sou mais coração, contato com os meninos e leitura de público e tal. E ontem foi muito legal, porque quando eu cheguei na escola... a gente palestrou para os meninos do 6º ao 9º. Ontem, quando eu cheguei na escola, veio uma adolescente, oi Sabino e tal, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, olha, avisa sua irmã que eu tô cumprindo com a minha promessa, tá? Aí eu falei, tá bom, aviso, mas ela vai saber o que é? Ela falou, ela vai, mas fala para ela que nunca mais eu me cortei. Aí eu olhei pra ela assim, entendi que a demanda era séria. Eu falei, nossa, tô muito feliz por você me dar um abraço aqui e tal. E aí pra mim foi assim, cara, que legal. Olha as sementes, né, que a gente vai deixando. Hoje a gente viveu algo lindo com o ensino médio, né? Eu fico muito assim, muito coração em chama, assim, quando eu vejo principalmente os meninos que são neurodivergentes, né? Os meninos que têm TEA e se disponibilizam ali para falar na frente de todo mundo. Então a gente escutou muita coisa legal ali dos meninos. Teve um menino que levantou e quis honrar outros meninos ali e que eles acabam encorajando os outros a fazerem também. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, lá do Dona Clara, é como os alunos lidam com esses alunos que são neurodivergentes, o acolhimento que eles têm, né, a parceria. Não vi em nenhum momento assim uma zoeira e tal, na verdade super acolheram. Hoje a gente teve ontem eu perguntei assim para eles, qual é o sonho de vocês? E perguntei sem uma intenção assim deles falarem, então eu ia continuar a palestra e aí uma menina levantou a mão e aí ela, muito engraçadinha assim, ela falou, Sabino, o meu sonho eu sou muito fã do Whindersson Nunes. Inclusive, o Whindersson, cara, queria muito que esse vídeo chegasse em você, porque eu falei para os meninos que eu ia postar um vídeo para marcar a Anne. A Anne, ela tem, eu acho que seus 14, 15 anos, e ela é muito fã sua, cara, e o sonho dela é fazer stand-up. Eu achei tão genial ela falando isso na frente de todo mundo, que eu falei assim para ela, amanhã tu vai ter a oportunidade de 5 minutos de fazer o teu show. E hoje ela foi lá com a maior coragem do mundo e foi muito legal porque quase que não foi um stand-up, foi mais uma palestra motivacional que ela deu, né? Porque ela começou a falar que ela sofreu bullying, que pessoas falaram para ela desistir dos sonhos dela e ela falou, mesmo assim eu tô aqui e eu não vou desistir dos meus sonhos.
todo mundo aplaudiu e tal, e aí eu até peguei o microfone e eu falei, né, que na próxima vez que a gente viesse, ela ia ter uma oportunidade de palestrar para os meninos menores. Cara, isso é oxigênio, né? Eu quero contribuir no despertar desses adolescentes. Eu entendo que essa é a minha missão de contribuição para o mundo, Mark. Contribuir para o despertar desses meninos, onde é uma fase que muitas vezes eles não acreditam neles. Eu costumo falar até quando eu falo para os professores que eu acredito nesses meninos porque um dia alguém acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Porque eu era um aluno desinteressado com as matérias e os professores acreditaram em mim, né? Eu não tinha inteligência em uma área, mas eu tinha em outras, e isso pulsa meu coração. Ver aquele aluno, que é o aluno da zoeira, que aparentemente não quer compromisso com nada. Hoje teve um aluno também que abriu o coração lá, foi lindo, cara. No final, os amigos dele chegaram, abraçaram ele, todo mundo chorando junto com ele, que ele é um aluno da zoeira e ele abriu o coração lá, ele falou, cara, não tem sido um ano fácil pra mim, eu não tô bem emocionalmente, tem um tempo que eu não tô bem, e eu quero agradecer porque eu tenho amigos aqui que estão sempre comigo e tal. Cara, isso gerou uma comoção na galera que no final foram acolher. Mas eu quero contar uma outra também, que eu vivi há alguns meses atrás, com saudade do meu pai. Eu tinha saído dos atendimentos, estava cansado e eu queria tomar um chopp, né, e dar eu levei um livro, às vezes eu gosto de fazer isso, peço um choppinho e vou ler um livro sozinho e fico ali. E aí eu tava com essa saudade do meu pai no momento que eu fui no local lá em Brasília, e aí na hora que eu cheguei para comprar o chopp, aí o atendente olhou para mim e falou, cara, você é o Sabino? Falei, sou. Ele falou, cara, que legal te encontrar, mano. Eu tô há alguns anos precisando compartilhar com você uma parada. Eu falei, o que foi, mano? Ele falou, cara, há 7 anos atrás você foi na minha escola. Olha aí, 7 anos atrás. Meu pai ainda era vivo, né? E ele falou, você compartilhou um pouco da sua história com seu pai e no final você falou sobre perdão, o poder do perdão e tal. E, cara, aquela época eu era tretado com meu pai, a gente tava brigado, a gente não se falava. E hoje o meu pai é meu vizinho, meu melhor amigo, cara. E eu queria, posso te dar um abraço? Falei, caraca, você é doido, meu irmão? É claro que pode, cara. Não tem preço vivenciar os negócios desses, velho. Aí eu abracei ele e fui pro meu cantinho tomar meu chopp. E aí isso reverberando em mim assim, né? Tipo, cara, que legal. E eu fiquei doido pra entender. Eu devia ter perguntado pra ele, mas um dia eu ainda vou voltar lá pra conversar com ele. Do tipo assim, cara, o que foi que aconteceu? Através da palestra, você tomou coragem para ir lá trocar ideia, pedir perdão. E eu tenho feito essa provocação hoje, Mark, da gente lidar com esse lugar que às vezes é constrangedor, que a gente fica com medo, com receio, né? Que é o lugar de pedir perdão, o lugar de olhar nos olhos e dizer que ama, de se declarar. E aí, quando eu consigo fazer isso com adolescentes, que às vezes estão lá vivendo bullying, que às vezes estão lá desanimados, sem perspectiva de futuro, quando a gente vive o que a gente vivenciou hoje lá, os meninos chorando, se abraçando e se declarando um pro outro, pedindo desculpa, cara, isso é o oxigênio nas escolas. Eu admiro muito o seu trabalho e hoje na presença do Alair, né, que foi a sua dupla, porque consegui sensibilizar adolescente que muitas vezes eles estão vivendo aquele momento hormonal que eles acabam passando até por indiferença com relação aos outros, né? E vocês conseguiram sensibilizar muito eles e a gente viu aquela comoção geral praticamente, né? Então, vocês conseguiram de fato tocar no coração deles e isso é maravilhoso. E é por isso que a gente faz você ficar voltando aqui sempre. Só esse ano já foi 2 vezes. Mas eu acredito muito no seu programa e a gente conversou isso, acho que há uns 2 dias atrás. Certos retornos que vocês têm valem mais do que dinheiro. Exato. Te preenche, né? Preenche o seu coração, sua vida, mais do que você receber um bom honorário, né? Do treinamento que, graças a Deus, isso não vai faltar para você, porque sua fama vai correr o Brasil inteiro. Você vai poder rodar isso aí de van, de Kombi, sei lá, de trailer. Você vai dar seu jeito. Mas é muito bonito ver o seu trabalho.
A gente sempre acreditou nisso e eu Nossa. vejo que cada vez mais escolas acreditam e veem a necessidade disso. Sim. A primeira vez a gente ficou com receio, né, de liberar, eu não sei se é catarse que fala, né, quando a pessoa chora, aquele choro desenfreado. E a gente fica com receio, mas eu acho que é um receio que pode ser uma porta de entrada para uma terapia, né, para uma criança que talvez já está vivendo algum processo e só vai escancarar para ela e eventualmente para a família a necessidade da terapia. Então o projeto Seus é incrível, Sabino. E eu entendo essa preocupação, é uma preocupação nossa também, né? Porque a gente está lidando com menor de idade, né? Eu fico ali o tempo todo, Mark. Primeiro, eu nunca vou sozinho por conta disso, porque eu tô tão presente ali com os meninos, né? Tentando, observando os processos emocionais que eles estão vivendo, que eu me preocupo em ficar nessa de... Ao mesmo tempo que a gente vai tocar em assuntos que são muito sensíveis, ao mesmo tempo também tentar não aprofundar tanto para não gerar, às vezes, essa crise. Porém, sempre quando eu levo alguém comigo, a gente se orienta. Se é um dando palestra, o outro, esteja ligado. A gente conversa também. Isso é outra coisa que nos traz tranquilidade, quando a gente tem uma equipe pedagógica da escola, né, comprometida e que tem esses entendimentos, para qualquer coisa poder fazer esse acolhimento, né? Conversar ali com a pessoa. Então a gente já precisou fazer isso algumas vezes, porque a gente sabe que tem meninos, cara, que vivem situações ali difíceis. Mas o que a gente leva pro nosso coração é, cara, a gente escuta tantos depoimentos de filhos que voltaram a falar com seus pais. Hoje a gente colocou lá os meninos para ligar pros pais. Eu fico imaginando, não sou pai ainda, eu fico imaginando o quão gratificante é para um pai receber a ligação de um filho. Hoje teve um adolescente falando assim, pai, eu queria te pedir desculpa por ontem. Eu sei que eu extrapolei ontem, né? Fiquei com raiva do senhor e tal, mas eu quero dizer que você é o meu orgulho. Pô, imagina, o Alaí tava ouvindo isso, ele falou, cara, a Alaí falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu fiquei tão sensibilizado com isso que eu fiquei imaginando a minha filha fazendo isso comigo, ligando para mim, com esses meninos, que daqui vão surgir alguns frutos, esses meninos fazendo oxigênio. Então, realmente, tem coisas que não tem preço, assim. Obviamente que as demandas que a gente percebe que são demandas, né, pontuais, de muita sensibilização, a gente encaminha. Então, tem casos realmente que pode ser que um adolescente esteja sofrendo abuso, pode ser que um adolescente esteja em uma extrema depressão e estava pensando em se matar ali. Então, é um momento conflituoso. Então a gente fica de olho ali, a gente nunca está sozinho por conta disso, para poder fazer essa intervenção. É um projeto muito bonito e eu acredito e percebo que vocês fazem com muita responsabilidade, né? As 4, 5 vezes que vocês vieram para cá, sempre correu tudo bem e foi um sucesso, né? Reverbera na escola, nas redes sociais, né? Você recebe mensagens depois por um tempo, né? De agradecimento. Exato. Então é muito bacana. A gente está caminhando para o final. Eu queria saber dos planos que você tem para o oxigênio, o que você pensa de projeto novo, você já acrescentou algum módulo novo, que a gente quer continuar te trazendo todo ano para cá, então quero saber das novidades aí. Legal. Hoje eu falei dos 3 módulos que a gente montou com muito carinho, né? Trazendo esses três pilares. Para mim é o que de fato que eu gosto de trabalhar, porque é o que eu vejo que seria mais responsável fazer. Porém, percebo que as escolas hoje também elas querem palestras pontuais. Por exemplo, a demanda que eu mais tenho trabalhado esse ano e que eu não trabalhei muito nos últimos anos atrás é sobre bullying. Então, hoje o que eu gosto de fazer? Quando a escola procura, né, a gente entende a necessidade do que essa escola precisa e a gente monta ali para ou uma palestra pontual ou 2 ou 3 palestras, né, um portfólio ali com uma linha de sequência. Eu gosto de trabalhar nessa linha de sequência. Geralmente até o primeiro dia conteúdo e o segundo dia uma aplicação daquele conteúdo. Então é uma dinâmica que os meninos fazem e tal. Estamos vendo algumas possibilidades, né, futuras em relação ao oxigênio, talvez um material socioemocional para dar um pouco, ainda mais uma base daquilo que a gente trabalha. Então eu viajo nessas ideias, imagina a gente conseguindo
trazer esse material didático, né, de uma forma bem interessante para os alunos compreenderem e gostarem, porque o que eu quero gerar nesses alunos é o prazer de estudar sobre autoconhecimento. Né? Não é só o estudar porque agora tem que falar sobre socioemocional. Não, cara, eu tô com sede desse conteúdo. Então, é isso que eu sinto que a gente consegue gerar na palestra para os meninos. Então, ter esse material didático para poder ter essa base e, cara, eu quero continuar palestrando cada vez mais nas escolas e não cheguei a citar porque eu comecei a palestrar para os alunos. As escolas começaram a pedir para os professores e as empresas começaram a pedir para os funcionários. Então, um foco meu hoje não é só o oxigênio nas escolas, mas é trazer saúde mental para as empresas. E eu comecei a fazer isso, cara, eu tenho gostado tanto. Eu brinco que quem consegue lidar com o público adolescente consegue trabalhar com qualquer público. Eu concordo. Né? No adolescente, que nem hoje. Cara, para mim é uma entrega. Então, eu tô ali tão de verdade com os meninos e que é uma entrega de energia muito grande. Quando eu chego para os adultos, para falar com os adultos, já é mais tranquilo porque eles estão ali primeiro porque eles querem, né? E aí você consegue ter um bate-papo mais fluido sobre esses assuntos. Então, vou dar um spoilerzinho aqui de algo que eu tô planejando, já tô escrevendo, a gente vai começar a fazer isso. De tanto da palestra em meio corporativo, eu comecei a entender uma necessidade, porque percebendo que tá geral com possibilidade de burnout, com muita ansiedade, com depressão, eu não só quero dar essa palestra no ambiente corporativo, como eu tô fazendo uma proposta para essas empresas de, cara, eu quero pegar um dia inteiro ou um turno com a sua equipe e fazer uma ideia de detox emocional. Eu vou levar para um ambiente mais natureza, desconectado com o trabalho ali, porque muitas vezes ali a pessoa precisa vestir a capa social, ela não se abre tanto. E fazer um momentinho nesse lugar de respiração, às vezes trazer uma conexão com o yoga ou com atividade corporal, né? Colocar a galera para almoçar junto. A gente tá perdendo, Mark, coisas... a dopamina natural, né? A gente não come hoje mais percebendo, degustando a comida. A gente tá mexendo no celular, tem que voltar pro trabalho e tal. Então fazer um momento ali de uma alimentação saudável com eles, fazer um momento também de cura interior ali com eles, na perspectiva de fazer esses funcionários saírem um pouco mais leves. Eu gosto muito da expressão, tudo que tu faz contém tu. Como tu tá. Então, se eu não tô bem, eu posso ser o melhor no que eu faço na empresa, cara, eu vou chegar aqui, eu não vou conseguir entregar muita coisa. Então, essas pessoas estão precisando, e quando eu falo de empresa, eu falo de adultos, a grande maioria não teve iniciativa de falar sobre gestão das emoções, autoconhecimento. A gente começou da pandemia para cá a entender a importância disso. Então, eu quero fazer essas vivências práticas no meio corporativo, né? Eu quero citar isso porque eu sei que você atende muitos empresários, então já fica aqui a ideia, a dica. Me chame para BH tem meu coração, para colocar essa galera nesse ambiente mais neutro, mais natureza, porque a natureza revela a nossa natureza. Então, contribuir também para um oxigênio novo para essas empresas. Nossa, achei a ideia excelente. Inclusive, eu escrevi, acho que há uma semana, um texto que eu publiquei até no LinkedIn, falando justamente desse pré-burnout que a maioria dos funcionários, colaboradores das empresas sentem, né? Ou se sente angustiado, estressado. E a maneira como a gente se sente, às vezes, se a gente fizer uma pausa, né? Um break ali, uma pequena meditação, ou então vai tomar um sol por 10 minutos, comendo com calma. Faz toda a diferença. Essas pequenas pausas, às vezes, elas já podem mudar o seu estado de espírito, né? Exato. E eu escrevi depois que eu tive um dia ruim e eu vi o tanto que impacta no nosso dia a dia. Se a gente tiver muitos dias ruins, acaba levando para um mau caminho. Legal. Você postou ou não? Tá no LinkedIn. Eu quero ver depois. Depois eu compartilho com você. Mas, Sabino, agora caminhando para o final, porque infelizmente você está sem almoçar e o seu tempo é precioso aqui em BH, eu queria que você deixasse uma mensagem
para as pessoas que podem ser os jovens, adultos. Normalmente eu peço para cada convidado deixar uma mensagem, seja para incentivar, motivar, para acreditar, e você como psicólogo e palestrante aí de jovens, deixa uma mensagem. Cara, o que eu sinto no coração aqui é, já que estamos aqui duas pessoas frente à educação, né? Você como dono de uma instituição, dono de uma escola, eu como Oxigênio, a minha mensagem é não desista dessa geração. Eu acredito que toda geração olhou para a geração anterior, né, com um certo até desprezo, ou que a minha época foi melhor, né, as coisas na minha época eram mais enfim, profundas, e que muitas vezes a gente olha para essa geração agora, que é a geração da tecnologia, a geração da informação, e a gente tem um pouco de desprezo, ou até mesmo de desesperança. Mas eu quero que você entenda, você que é adulto e está me ouvindo, que esses meninos são reflexo de como nós estamos. Quais são as referências que eles estão tendo em casa? Eu retomo a falar, eles são filhos da pandemia, nós também somos, mas nós não sabemos o que é você estar em uma fase de desenvolvimento, né, e lidar com uma pandemia. Eu falei que eu perdi meu pai aqui, e hoje quando eu falo sobre o meu pai nas escolas, quando eu falo sobre morte, eu percebo quanto desses meninos estão abandonados nesse tipo de assunto porque estão se sentindo perdidos. Então muitos estão desanimados porque não tem adultos que eles possam olhar e falar assim, cara, vale a pena evoluir, vale a pena crescer. Na maioria das vezes, os meninos estão olhando para os pais extremamente desanimados, extremamente desconectados e que muitas vezes não perceberam que estão desconectados. Então, principalmente você que é pai e mãe que está aqui me assistindo, eu queria te fazer esse convite. Desiste não. Desiste de seu filho, não. Não desiste dessa geração, porque eu acredito que vai ser uma geração melhor do que a nossa. E quando eu falo nesse sentido, Mark, a minha contribuição é despertar esses meninos para o autoconhecimento, para que cada vez mais eles se conhecendo, eles entendam o lugar deles também no mundo e de que maneira eles podem contribuir. Você pega um exemplo, a gente está com o Brasil em chamas, cara. O Brasil pegando fogo. E é um assunto que a gente não teve uma iniciativa lá atrás de ter um pouco mais de consciência, né, com o planeta. Então, sim, de ter consciência com as nossas relações. A gente olha a nossa política, é triste o que a gente vê. Né? Parece alunos de quarta, quinta série conversando, não tem consciência, não tem um pouco de respeito pelo outro. Então, a mensagem que eu queria deixar eu acredito nesses meninos, vou acreditar até o fim, porque teve gente que acreditou em mim, teve gente que acreditou em você, e esses meninos precisam de um olhar de esperança para que a gente consiga, de fato, devolver um planeta melhor para as próximas gerações que vão vir. E, entendendo isso, eu entendi o meu propósito. Despertar adolescentes para o autoconhecimento, para o relacionamento entre pais e filhos, e adultos para esse olhar também interno. Então, você que tem empresa, você que tem escola, está feito esse convite de levar mais oxigênio para a sua escola ou para a sua empresa. Excelente, Sabrina. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Como foi muito breve, você vai voltar depois, na próxima vinda. Volto com a o prazer. A gente marca a parte 2 do bate-papo. E eu vou voltar falando sobre essas experiências que eu tô tendo com as empresas nesse lugar. Vai ser lindo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais.